Galera do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Aqui é o professor João Gimenez de Ciências. Tudo beleza com vocês? Vocês estão com saudade do professor? É lógico que tá, né? Eu sei que tá, eu também estou. Ó, hoje eu vim com essa camiseta aqui, ó. Qual é meu superpoder? Tcharam! Eu ensino. Agora eu te pergunto, qual o seu superpoder contra o coronavírus? Nenhum. Infelizmente, nós temos que ficar em casa, quietinhos, fazendo a lição e esperando que logo, logo nós estaremos todos juntos. Tudo beleza? Vamos lá? Se você estiver com o livro de vocês na mão, vocês podem ir acompanhando pelo livro e acompanhando pelos slides que eu montei. Tudo beleza? Então, só lembrando, ó, toda terça-feira, aula de ciências, tá? Não vai esquecer. E na quinta-feira à tarde, às 16 horas, nós teremos o Zoom, que aí nós vamos fazer as correções. Tudo certo? Tranquilo? Então, livrinho de vocês na página 30. Vamos começar? Então, vamos lá. Então, está aí na tela de vocês, ó, professor João Gimenez, sétimo ano, inclui sétimo ano A, B, C, os seres vivos na Terra. Beleza? Vamos lá. Os seres vivos na Terra, seres vivos e ambiente. Então, vocês sabem que existe uma ligação entre todos os seres vivos e o meio ambiente, né? Vocês sabem, primeiramente, nenhum ser vivo é capaz de viver isoladamente, sozinho, tá? Eles precisam de alguém para que possa, através da cadeia alimentar, que nós veremos daqui a pouco, manter a vida em nosso planeta. Beleza? Então tá lá, ó. De maneira geral, os seres vivos não são capazes de existir isoladamente, pois necessitam de interações com o ambiente para encontrar abrigo, alimento, para se reproduzirem, entre outros. O principal, todo ser vivo ele tem que estar no local propício para que a espécie dele consiga se manter, tá? Se pega uma espécie e leva para um local onde não é acostumado a ter aquela espécie, o que vai acontecer? Ela vai desaparecer, tá? Se vocês lembrarem lá no sexto ano que nós vimos lá sobre Lamarck e Darwin, vocês lembram? Claro que vocês lembram, né? Eu sei. E falava o quê? Lamarck ele acreditava que espécies poderiam surgir de grão de milho, tá? Tinha até um médico chamado Van Helmont que vendia uma receita de como produzir ratos através de grãos de milho, mas é lógico que na verdade são bichos que vão ir se formando e depois os ratos iam lá para comer também esse grão de milho, tá? Isso aí vocês sabem que isso não existe. Depois veio Charles Darwin e provou com a teoria celular que um ser vivo só pode nascer de outro ser vivo pré-existente, tá? E aí vem vários cientistas que entravam nessa questão que não é o assunto agora. Então vamos lá. Assim, por meio das relações de interdependência, é possível existir diversas formas de vida, incluindo a espécie humana, tá? Nós também dependemos dessa diversidade de espécies para que a nossa espécie consiga se manter viva, não é? Então, se você come uma verdura ou se você come alguma carne, de uma forma ou de outra, você vai estar se alimentando de algum tipo de ser vivo, tá? Ou de uma planta ou de um animal. Tudo certo? Então, vamos lá. Fatores bióticos e abióticos. Se você pegar no livrinho de vocês, isso aí vai estar falando na página 31, tá? No livro de vocês. Fatores abióticos e abióticos, coisa simples, fácil de entender. Tudo que é vivo é fator biótico, tá? Se você pegar aqui, ó, só para lembrar aqui para vocês, ó. Ó, bio significa o quê? Vida, tá? Então, tudo que tem vida é biótico, tá? E abióticos, o A, em latim, ele significa não, tá? Então, é uma coisa não viva. Mas é uma coisa não viva que sem ela você não viveria. Aí você imagina, o que é uma coisa não viva, mas que sem ela eu morreria? Então, calma aí que eu já vou te falar, beleza? Então, deixa eu só apagar aqui para deixar bem bonitinho, tá ok? Então, vamos lá, ó. Os ecossistemas são constituídos pela interação dos fatores bióticos, que correspondem aos seres vivos que vivem nele, e os fatores abióticos, conjuntos de recursos do ambiente, como a água, o ar e a luminosidade. Lembrou, né? Então, ó, se eu pergunto lá, o que é uma coisa que não é viva, que é abiótico, não viva, mas que sem ela você morreria? Água. A água não é viva, só que sem ela você não vive. O ar é um ser vivo? Não, mas sem ele você
deixaria de existir, beleza? Da mesma forma, a luminosidade, tá ok? Coisa simples, né? Se perguntar lá, os fatores bióticos, você tem que lembrar tudo que é vivo, tá? Inclusive, uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar, ela faz parte dos fatores bióticos, tá? E os fatores abióticos são as coisas não vivas, que é a água, ar e luminosidade, que é a luz. Só que nós dependemos das coisas não vivas, que são os abióticos, juntamente das coisas vivas, que são os outros seres vivos, para que possamos compor um complemento e seguir a vida numa boa. Tudo beleza? Então vamos lá. No livrinho de vocês estariam entre a página 30 e 31, tá? Então vamos lá agora, ó. Habitat e nicho ecológico. Então, na imagem aí você já pode anotar o que tem aí. Ó. Deixa eu pegar aqui. O urso. Esse urso, ele está no deserto? Não, né? Então, pronto. Agora você já vai saber o que é habitat e o que é nicho ecológico. Fácil, né? Lógico que não expliquei ainda. Então, ó, o lugar adequado à sobrevivência de uma espécie é chamado de habitat. Então, por exemplo, esse urso polar, ele está pisando, provavelmente, o quê? Num bloco de gelo, não é? Então, isso aí é o quê? É o habitat desse urso polar. Ele está até olhando para a gente aqui, ó. Se você errar, ele vai ficar bravo. O conjunto de todas as atividades de um ser vivo, a forma como ele vive, seus costumes, suas necessidades, é chamado de nicho ecológico. Então, simplificando, onde a espécie vive é o quê? É o seu habitat. O que ela come e como ela se abriga, como ela consegue se manter viva, aí é o quê? É o seu nicho ecológico. Fácil, né? Tranquilo? Beleza? Página 32 do livro de vocês tem uma explicação bem fácil sobre isso aí, tá bom? Só acompanhar a minha explicação, mais o livro, que vai dar tudo certo. Beleza? Vamos seguir agora. Vamos lá. Cadeias e teias alimentares. Se você pegar a imagem que eu estou mostrando aí para vocês, que é uma coisa fácil, é uma cadeia alimentar, tá? Agora, se essa cadeia alimentar começar a cruzar com um monte de seres vivos que podem entrar nesse processo aí com o gavião, com a cobra, com o sapo, com o grilo ou com essa planta aí, se for misturando, interligando essa cadeia alimentar, aí ela já se transforma em uma teia alimentar. Beleza? Coisinha simples, mas que vocês não podem esquecer, tá? Então tá ali escrito, ó. Os seres vivos estabelecem as mais variadas conexões e relações de interdependência. Uma dessas relações é a alimentação, formando as chamadas cadeias alimentares. Essa questão da alimentação, todo ser vivo ele entra na cadeia alimentar direta ou indiretamente, tá? Eles têm que participar de alguma forma. Tudo bem? Uma sucessão de seres vivos que serve de alimento uns para os outros. Isso aí tem que acontecer, tá? Então, quando você assiste um vídeo lá, aquela onça atacou lá uma corça, não vou falar aqui um veado, tá? Porque aí as pessoas podem levar para o outro lado. Mas atacou lá uma corça e ela mostrou ela matando e mastigando. Ai, que coisa horrível! Mas isso aí faz parte da natureza, tá? Então, ela tem que se alimentar para poder ter forças para poder criar os seus filhotes e seguir o seu ciclo de vida, tá? Que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Então tá lá, ó. De acordo com a posição que ocupam na cadeia alimentar, os seres vivos podem ser classificados em produtores, consumidores ou decompositores, tá? Produtores, sempre que eu ouvir essa palavra produtores, tem que lembrar em plantas ou algas, tá? Isso aí, toda a cadeia alimentar vai ter que começar ou por uma planta ou por uma alga. Isso não pode fugir. Então, os produtores são todos os seres vivos que realizam o quê? A fotossíntese, né? Se você pegar no livrinho de vocês, lá na página 33, já vai começar a falar sobre cadeia alimentar. E na página 34 vai estar falando sobre as cadeias e as teias alimentares. Tudo beleza? Então, vai seguindo aí no livro de vocês. Então, todos os produtores, eles realizam a fotossíntese. Aí vocês não podem esquecer. A seta, ó, presta atenção na setinha vermelha lá, ó. Ela sempre estará direcionada
ao ser vivo que vai se alimentar daquele que estava mostrando anterior à seta, tá? Então, se a planta está com a setinha mostrando para o grilo, quer dizer o quê? Que a planta serve de alimento para o grilo, tá? Então, essa setinha, na verdade, em ciências ou em biologia, ela significa serve de alimento para, tá? Então, toda vez que ela estiver apontada, para o local que ela estiver apontada, isso tem que vir na tua cabeça. Serve de alimento para, tá? Então, lá, ó. A planta serve de alimento para o grilo serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra, e a cobra serve de alimento para o gavião, no caso aí que seria uma cadeia alimentar, tá? O que vocês não podem esquecer, a planta é o produtor, o grilo come a planta, ele é o consumidor primário. Aí o sapo come o grilo, o sapo é o consumidor secundário. A cobra vai comer o sapo, a cobra é o consumidor terciário. E o gavião que come a cobra, ele é consumidor quaternário, tá? Se tivesse nessa cadeia alimentar um outro ser vivo que se alimentasse do gavião, aí já não existe a palavra quiternário, tá? Aí já é quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem e assim sucessivamente. Beleza? Coisa simples, a questão da cadeia alimentar que não pode esquecer. A setinha significa serve de alimento para, tá? Isso aí, tranquilo. Ó, no final, na página 35, vai estar lá falando sobre os decompositores, tá? Quem são os decompositores? São os fungos e bactérias, tá? Vocês sabem que toda a matéria morta, ela é decomposta pelos fungos e bactérias. Graças aos decompositores, que no nosso planeta não fica um acúmulo de cadáveres, né? Imagine todos os elefantes que morressem, não tivessem os decompositores para eliminar toda aquela camada do corpo dele, e chegar uma hora que não teria mais onde enterrar esses corpos, teriam todos que serem queimados, tá? Se você passa na rua e você observa um cachorro, por exemplo, que já morreu, está lá há muito tempo, e você sente um forte cheiro ruim, na verdade, o que é aquele cheiro ruim lá de carniça? São os decompositores que estão eliminando aquela carne podre, né? Daquele animal, tá? Que aí ela vai apodrecendo porque as bactérias e os fungos vão decompondo toda aquela carne e aí se sente aquele cheiro de podre, tá? Se nós falarmos sobre os níveis tróficos, aí você vai ter que lembrar uma outra situação, ó. A planta não é o produtor, que eu já disse isso para vocês? Sim, né? Então ela é o primeiro nível trófico. O grilo não come a planta? Ele não é o consumidor primário? Sim, né? Só que ele é o segundo nível trófico. O grilo não vai servir de alimento para o sapo? Então, se o grilo ele é o segundo nível trófico, o sapo ele é o quê? O terceiro nível trófico, tá? E consumidor secundário porque ele come o grilo. Então, prestem atenção nessa questão. Então, se falar sobre consumidores, tem que lembrar o quê? A planta é o produtor, o grilo é o consumidor primário e o sapo é o consumidor secundário. Agora, se a pergunta for sobre níveis tróficos, então o que acontece? A planta ela é o primeiro nível trófico, que é o primeiro ser vivo que aparece na cadeia alimentar. O grilo que se alimenta da planta ele é o segundo nível trófico. O sapo, o terceiro nível trófico. A cobra, quarto nível trófico. E o gavião, quinto nível trófico, tá? Então, presta atenção que tem uma diferença entre a questão de consumidor e a questão de nível trófico, que na página 35 vai estar falando sobre isso aí, e também tem um exemplo lá de uma cadeia alimentar. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida nessa questão aí, pode me mandar mensagem que depois eu explico novamente, tá? Mas creio que não vai ter dúvida nenhuma, não. Então, vamos lá. Ó, duas imagens nessa última tela aí, ó, que aí já seria a questão da página 39, tá? Lembrando, vocês farão exercício da página 37, 38, tá? Isso aí vocês vão fazer no caderno, agora na terça tarde ou na quarta-feira, e na quinta-feira, quando nós voltarmos pelo Zoom, nós faremos essa correção, tá beleza? Mas as questões aqui são todas tranquilas, fáceis de resolver. Duas imagens nessa tela aí, para a gente finalizar. A imagem
Atrás dessa parte escrita aí, você pode ver um asfalto todo quebrado, não é? Isso aí é uma catástrofe acontecida, que acontece através da natureza, tá? E na imagem do canto ali, ó, tem uma floresta sendo toda devastada, não tem? Ali é a ação do ser humano sobre aquele local. Então tá ali, ó. Na natureza existe um equilíbrio nas cadeias e nas teias alimentares. Qualquer problema que afete um dos seus elos poderá afetar também os demais. Tanto os fenômenos naturais como a ação do ser humano pode provocar sérios danos aos ecossistemas. Esses danos desestabilizam as relações dos seres vivos e pode ocasionar a diminuição das populações ou até a extinção de muitas espécies. Essa questão de extinção, eu não vou me atentar muito por isso agora, mas depois, futuramente, nós falaremos sobre isso, tá? Os impactos dos fenômenos naturais podem acontecer de diferentes formas, como erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos e tempestades. A imagem da foto aí atrás do escrito foi o quê? Um terremoto, né? Provavelmente em algum país da Ásia ou lá dos Estados Unidos, que lá, geralmente, debaixo daqueles países, as placas tectônicas elas tendem a se colidirem, tá? E aí, quando acontece a colisão, o efeito sobe pela Terra e acontece esse terremoto aí que geralmente mata centenas de milhares de pessoas, tá? Os impactos dos fenômenos naturais podem acontecer de diferentes formas, como eu já acabei de falar para vocês. Os terremotos são as principais causas de morte, tá? Que acontece no mundo, infelizmente, nessa questão da natureza, tá? É lógico que se você pegar o ser humano matando o outro, aí o número ultrapassa. Já os impactos ambientais ocasionados pela ação do homem incluem desmatamento, vocês estão vendo na foto aí do lado direito, queimadas, que eles fazem muito essa parte de queimadas para liberar aquela floresta e usar como pasto para a criação de gado, mineração, contaminação da água, poluição do ar, entre outros. Então aí são os impactos dos fenômenos naturais da atividade humana nos ecossistemas. Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode falar comigo. Amanhã também postarei novamente esse resuminho aqui, ó. Fala tudo sobre o que já foi dito aí. Então vocês terão todas as imagens que eu mandei, todos os slides, mais o livro de vocês, mais esse resuminho que eu vou mandar, mais a inteligência de vocês que ultrapassa tudo isso. Então eu sei que tudo será resolvido, tá bom? Então até quinta-feira, na hora que nós estivermos juntos no Zoom. Fique com Deus. Um abraço do professor João Gimenez. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.